Foca no quadro. Foca no quadro. Fala, focado! Aqui é o professor Floquinho, sou um dos professores de Química aqui do grupo, né, da equipe do Foca no Quadro, junto com o Alandro, e eu estou aqui hoje para gravar uma aula para vocês de eletroquímica. Assunto importantíssimo, assunto comum nos vestibulares aí, cai no Enem, cai na FUVEST, cai na Unicamp, cai na Unital, na UERJ, cai nos maiores vestibulares aí do país, e é um assunto que está no dia a dia, né? Porque a gente vai trabalhar com pilha, vai trabalhar com eletrólise, então é um assunto que você tem que saber. E eu quero aqui fazer umas aulas para vocês, dando dicas, fazer você entender bem essa parte da eletroquímica, que não é difícil, né? E aí eu quero te dar algumas dicas para você saber identificar uma pilha, como resolver isso. Então vai ser bem legal. Eu creio que você vai gostar, tá bom? Então nosso assunto é a eletroquímica. A eletroquímica são reações de oxirredução, né? São reações de oxirredução, em que você tem uma reação química, vai acontecer uma reação química para gerar energia elétrica. Isso é espontaneamente. Quando a reação é espontânea, dois metais se juntam, tem um meio que vai permitir isso. A troca de elétrons vai gerar energia elétrica. Isso é pilha, é uma reação espontânea. Beleza? É a primeira parte que a gente vai ver aqui. E depois eu posso também ter uma reação não espontânea, eu posso ter uma reação forçada, né? Então, se eu aplicar energia elétrica para gerar uma reação química, eu posso forçar, por exemplo, o ouro a se depositar sobre o garfo da minha casa, por exemplo. Eu quero ourar, né? Eu quero deixar ouro sobre o garfo. Eu posso forçar isso. Então, é o processo de eletrodeposição, que é a famosa eletrólise, que é muito comum também. Então, a gente vai estudar essa parte de reações espontâneas, que são as pilhas, tá? E a gente vai estudar a parte de reação não espontânea, que é a eletrólise. Aí tem ígnea, tem aquosa, tem a quantitativa. Beleza? Então, a ideia é a gente passar por esses assuntos aí. Eu queria dar uma noção inicial, porque a gente vai falar bastante nisso também, que é a parte de oxidação e redução. São reações de oxirredução, né? Então, oxidação, até destaquei aqui, né? Oxidação, se você quiser colocar um acento aqui, ó, oxidar, né? Para você não se esquecer, para você não se esquecer, oxidação é quem dá elétrons, tá? Então, dar elétrons, oxidar. Lembra disso? Oxidar está dando elétrons. Então, nós temos, por exemplo, o sódio aqui estável, ele vai ficar mais e vai liberar um elétron. Então, isso aqui indica, quando o cara fica positivo em química, isso quer dizer que ele está doando elétrons. Beleza? Está prevalecendo prótons, né? Então, ele ficou positivo, aumentou essa carga, estava zero e foi para mais. Beleza? Ele está doando, ele está oxidando. Tá. A redução, eu destaquei aqui também, receber elétrons, né? Então, aqui vai dar elétrons, aqui vai receber elétrons, o RE aqui. Tudo bem? Então, oxidação dá, redução recebe elétrons. Então, o cara está 2+, ele está positivo, ele ganhou 2 elétrons e ficou estável. Beleza? Então, é importante a gente entender esse conceito de oxidar e de receber elétrons pelas cargas. Beleza? É o seguinte, uma coisa também que a gente tem que ter essa visão rápida, né, numa questão, e às vezes ajuda. Gente, toda vez que o cara estiver doando elétrons, eu sei que é simples isso, mas se o cara estiver doando elétrons, os elétrons estão depois da seta. Beleza? Então o elétron está depois da seta. Se o elétron estiver antes da seta, está recebendo. Tá? Então isso é importante. Quando a gente for falar em DDP, eu quero que vocês olhem para uma reação e enxerguem. Os elétrons estão depois da seta. Beleza, o cara está doando. Os elétrons estão antes da seta. O cara está recebendo. Beleza? Isso é uma coisa que eu quero que você veja rapidamente numa reação e identifique quando está oxidando e quando está reduzindo, só pelo olhar ali do elétron. Tá? Importante. Então, as reações aqui vão trabalhar, são as reações de oxirredução. Então, a gente vai trabalhar com essa oxidação e essa redução. Então, essa é a primeira ideia que eu queria te dar. Tá? Então, olhando para uma reação, vamos fazer um exemplo aqui, porque a gente vai trabalhar com isso depois lá na pilha. Mas, olha, um conceito aqui importante é o conceito de NOx.
eu tenho a noção de NOx, né? Depois a gente tem uma aula aí para vocês também sobre NOx. Mas assim, tem algumas regrinhas para achar o NOx. Então a regra que vou trabalhar aqui rapidamente é o seguinte: elemento sozinho tem NOx 0. Né? O elemento quando está sozinho, H2, O2, ferro, zinco, se ele estiver sozinho, gente, o NOx dele é 0. Ó. Então quem está sozinho aqui, ó, o cobre e o zinco tem NOx 0. Está sozinho. Se o cara estiver sozinho, mas tiver carga positiva ou negativa, o NOx é a própria carga dele. Beleza? Então aqui o NOx do cobre é mais 2, né? E aqui o NOx do zinco é mais 2. Tudo bem, gente? Então, elemento sozinho, o NOx é 0. E se H2 também é 0, né? Pode ser molécula também. Se eu tiver uma molécula de H2, se eu tiver uma molécula de O2, né? Se eu tiver o fósforo P4, tudo bem? Esses caras vão ter NOx o quê? 0, 0 e 0, tá? Aqui vai ser o NOx de cada um. Agora, se tiver carga, é a própria carga. Se eu tiver Fe3+, o NOx é 3+. Tá bom? Só essa regra rápida aí. Agora, o que aconteceu com o zinco daqui para lá? Ele foi de 0 para mais 2. Então, eu coloquei o esqueminha aqui para quem ainda não guardou. Mas toda vez que aumenta o NOx, ó, se o cara foi de 0 para mais 3, para mais 4, para mais 5, para mais 6, não tem problema. Se aumentar o NOx, o cara está sofrendo o quê? Uma oxidação. Oxidação. Então, quem está oxidando aqui é o zinco. O zinco está oxidando. Ele foi de 0 para mais 2. É ele que está doando. Se ele está doando, claro que o cobre vai receber. Mas ó, o cobre está mais 2 e foi para 0 para depois da seta. Então, se está vindo para a esquerda, de mais 2 para 0, pode ser de mais 2 para menos 3, tá bom? Está vindo para a esquerda, é uma redução. Olha lá. Então eu preciso identificar essa primeira ideia para nós, né? De, numa reação química, a gente identificar quem está oxidando e quem está reduzindo, tá? Eu acho que é fácil, né? Mas ficou positivo em química, aumentou a carga positiva, o cara está oxidando, está doando. Se diminuiu a carga, né? Quer dizer que ele está reduzindo, tá? Então essa é a primeira identificação que a gente precisa ter uma ideia, porque as reações espontâneas, né, vão trabalhar com essa ideia de uma oxidação, de uma redução. Tá certo, gente? Então, essa é a primeira ideia com relação à eletroquímica, né? Essa questão das trocas de elétrons aí. Então, a partir de agora, a gente vai estudar a pilha. E a gente vai estudar a famosa pilha de Daniel, né? Que é o princípio do funcionamento de uma pilha. Então eu vou te dar todas as dicas agora na sequência sobre a pilha, muito legal. Você tem que pegar o jeito aqui, se você interpretar corretamente esse esquema da pilha, você resolve os exercícios, a maioria dos exercícios aí, tá bom? Então agora a gente vai ver a pilha de Daniel.